passo a palavra para o professor Humberto Cunha para fazer as suas considerações sobre ambas as palestras e após o professor Ginegar. Professor Humberto, com a palavra. De fato, eu estou substituindo a professora Gina, que ela iria compor esse debate, só que ela sofreu uma torção no pé, estava aqui com muita dor e teve que se retirar. Mas ganhei um presente, né? Aliás, 2 presentes, que foram as 2 conferências proferidas por nossas 2 convidadas, a doutora Rebeca Atêncio, a doutora Sandra Quirô. E foram conferências que instigaram sobremaneira por vários motivos. Um dos motivos foi o motivo da proximidade de alguns assuntos com a história do Ceará. Quando, por exemplo, a doutora Sandra Quirô falou de Antônio Conselheiro, não pude deixar de me lembrar que Antônio Conselheiro é nosso conterrâneo da cidade de Quixeramobim, uma vila tão importante e bonita, vizinha à minha cidade natal, Quixadá, conhecida, eu acho que até internacionalmente, por causa de um filme, há vários filmes, né, mas teve inclusive um filme dos Estados Unidos, A Área Q, né, que aquela zona de Quixadá, Quixeramobim, é inclusive patrimônio cultural da humanidade em virtude de suas feições naturais, né? É a terra dos monólitos. Então, Antônio Conselheiro, que era Rábula, né? Ricardo Bacelar, tem essa história importante e achei absolutamente interessante o resgate da imagem de Antônio Conselheiro, feito aqui pela doutora Sandra Quirô. Também me foi bastante interessante, cara, a menção a José de Alencar, feita pela doutora Rebeca Atêncio. José de Alencar, e aqui eu vou ingressar numa das dúvidas que eu gostaria imensamente de ver resolvida não, de avançar um pouco na reflexão a respeito dessa dúvida que eu vou externar na sequência como parte do meu comentário. José de Alencar é, por assim dizer, não sei se a doutora Rebeca concorda, o fundador simbólico do Brasil com a criação dos tipos regionais. José de Alencar deu a esse Estado o seu poema fundante, que é exatamente Iracema, uma palavra absolutamente engenhosa, que tem a sonoridade indígena, mas que de fato é um disfarce para a palavra América, com o encontro entre a América e a Europa, o Martins Soares Moreno. E exatamente esses nomes causaram recentemente na minha cabeça uma confusão absolutamente interessante, e em tudo relacionada com esses estudos dos direitos culturais. O Dr. Ricardo Bacelar é o vice-presidente da Academia Cearense de Letras Jurídicas, que, num de seus grandes equívocos, me chamou para compor os seus quadros também. E eu acho que é um dos equívocos imperdoáveis da Academia. E a Academia Cearense de Letras Jurídicas teve que recentemente fazer uma escolha com o seu comportamento acadêmico, como é tradicional, pelo qual tenho todo o respeito, como imagino que tanto eu quanto o grupo do qual participo
tem pelas distintas manifestações da cultura. É tanto que abrimos com a representação da cultura popular, ou da assim chamada cultura popular, e subsequentemente com Alberto Nepomuceno. Então, a nossa Academia Cearense de Letras Jurídicas, na sua ritualística, resolveu escolher seu patrono. E, para escolher o seu patrono perpétuo, 2 nomes foram indicados. Um deles, Clóvis Bevilacqua, e o outro, José de Alencar. José de Alencar, por qual razão? Não obstante ele seja absolutamente conhecido como romancista, mas também o foi teatrólogo, né? Foi também jurista. Várias obras do direito foram escritas por José de Alencar. Ficou na minha incumbência fazer a defesa do nome de José de Alencar. Ocorre que nos estudos de direitos culturais me deparei com uma lei do ano de 2013 que fez uma alteração na lei que proibia, ou aliás, que continua a proibir a designação de logradouros públicos com nomes de pessoas vivas. Essa lei foi alterada por uma lei de 2013 para dizer que não pode ter designação de logradouros públicos ou até mesmo de logradouros privados de entidades apoiadas pelo poder público, de pessoas que se notabilizaram pela defesa da escravidão. E isso me, repito, embaraçou a reflexão. Obrigado. Por qual motivo? Porque José de Alencar, a pessoa cujo nome eu deveria defender, foi deputado-geral por essa província do Ceará, se não me falha a memória, por 3 mandatos, e ele foi também ministro da Justiça e fez a defesa, enquanto parlamentar, da permanência da escravidão. Vejam que situação absolutamente interessante. Esse homem, simbolicamente fundador, tinha esse outro lado, que era um lado completamente aberto e honesto nos debates que ele fazia com outros parlamentares contemporâneos seus, que eram absolutamente antagônicos a essa posição e, portanto, defensores da libertação dos escravos. E passei a refletir a respeito de como se poderia interpretar uma lei desta natureza, que exatamente tem o objetivo de eliminar dos ícones memoriais certas lembranças de certas pessoas em virtude daquilo que fizeram preternitamente. E me vieram vários nomes e várias situações. Eu só tenho 10 minutos, vou já concluir. Eu vou concluir com uma pergunta. Me vieram vários nomes da nossa história que também se notabilizaram, que se não se notabilizaram em virtude da defesa da escravidão, tiveram seres humanos como escravos. Dentre essas pessoas, uma pessoa cuja atuação estatal para apagar toda a sua memória foi severa, que é exatamente o nosso herói nacional, Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, cuja biografia eu tinha acabado de ler, e que em seus espólios, aliás, naquilo que arrolaram de bens, né, queriam tanto apagar a memória de Tiradentes que mandaram salgar a casa, né, jogaram a pena, como era natural acontecer naquela época, para inclusive seus descendentes.
esse Joaquim José da Silva Xavier era um alferes, correspondente mais ou menos a segundo tenente hoje em dia, segundo o livro da biografia dele, teve 9 escravos. E eu gostaria de perguntar às duas palestrantes, para encerrar, como é que elas percebem que a gente deve lidar com leis desta natureza, leis que tentam fazer essa reparação para o tempo passado e não de agora em diante, como é o costume do legislador fazer. Bom, parabenizar aí as duas conferências, as palavras do professor Humberto, e o bem interessante dos debates é que minha viagem foi muito mais longe do que o Humberto, viu? Isso é a vantagem. Aliás, eu fiz tanta anotação que dá tempo para fazer um artigo aqui. Na verdade, eu vi tanto a doutora Sandra quanto a doutora Rebeca expondo a questão da ditadura militar brasileira. Bem o foco, pelo menos foi meu entendimento, foi bem na questão dos focos, um pouco da perda da herança simbólica, a questão da memória. E elas falando aqui, na verdade, eu tenho 4 graduações, então misturo muitas graduações na hora de falar. O sentido de que me veio a fundação, até quando o professor Humberto fala das questões da herança dos negros, a questão da religiosidade, nessa memória, inclusive, da ditadura que teve aqui. Nós tivemos os muçulmanos, uma época, os muçulmanos, a primeira coisa da conquista do Maomé, depois de Omar, seguindo os ensinamentos de Maomé, era conquistar o máximo de território possível. E quando se passava aquela questão da força brutal, da guerra, digamos assim, das conquistas, tornando quase todos escravos, entre aspas, eles partiam para destruir toda a herança simbólica e qualquer suporte chamados mnemônicos. Qualquer que tivesse de suporte, eles diziam, olha, o próprio Maomé foi assim, seguido por Omar, por todos os seguidores, vamos destruir logo isso. Isso a doutora Sandra falando, me veio a destruição de uma estátua milenar de Buda no Afeganistão, pelos talibãs. Então, essa questão da guerra, no caso aqui que eu estou falando da guerra, como se fosse a própria ditadura militar, digamos assim, a guerra, a tomada de um poder através da força. A primeira coisa que eles fazem é tirar essa questão das heranças simbólicas, esses suportes mnemônicos que tiramos todos. Então, veio depois Xerxes. Interessante isso, me veio o próprio Xerxes no Gore Vidal, naquele livro que fala da criação. Xerxes também, na conquista do Império Persa, saiu destruindo tudo, e na medida que eles vão destruindo, a tomada de poder, seja pelo uso da força, leva a ele destruir. A primeira coisa que eles fazem é destruir todas as heranças simbólicas que tenham referência de um povo. Assim foi feito com os negros também. A tomada do poder do Brasil, essa questão da tomada do poder do Brasil, os militares tomaram o poder civil. Na tomada do poder, eles partem para destruir qualquer sinais de herança simbólica. Aí vimos o quê? Aí é que eu quero chegar. A China. Hoje, a preocupação da China e da Coreia do Norte, que é a pergunta que eu vou fazer, mas me tornou essa grande preocupação. A China e a Coreia do Norte também uma tomada de poder, onde foram destruídas todas as heranças simbólicas, né? E essas heranças de ritos e tudo se acabaram. Construir, depois dessa destruição, o lapso temporal de construção depois é que me vem, diante da exposição da conferência feita pelas duas professoras, é que me vem a questionar. Qual o lapso temporal que se tem de uma tomada de poder para depois se reconstruir ou construir? Essa que já são duas palavras bem diferentes: reconstrução e a construção da memória. Nós vimos aqui, nos exemplos, que nós passamos por um processo
E aí fica também a dualidade de reconstrução, ou da construção através dos filmes. Na Argentina, através dos filmes. Mas o meu problema é, qual seria a reconstrução de uma Coreia? Com esse lapso, Coreia do Norte, evidentemente, com esse lapso temporal de destruição da memória. A própria China, se hoje nós fôssemos chineses e voltássemos a tirar o poder, digamos assim, um poder ditatorial da China, qual seria a reconstrução da memória dos chineses? Eles iam começar por onde? Pelas dinastias. Eles já perderam. Até que ponto uma geração vai perdendo a memória? E talvez a construção não seja completa. Tanto é a demonstração que a nossa reconstrução da nossa perda da memória pela ditadura militar ainda estamos fazendo. Ainda estamos chamando os generais para saber como foi a nossa história, porque é como se tivéssemos dado um hiato na nossa memória. E aí a mesma pergunta, e vem o meu questionamento, é que se nós ainda tivéssemos sob a ditadura, e saímos hoje da ditadura, será que nós conseguiríamos reconstruir ou construir a nossa memória anterior à tomada do poder pelos militares? Esse é um grande problema que eu vejo. A construção e a reconstrução da memória são significados simbólicos que eu tinha notado. Essa questão de tornar o progresso obsoleto é que invade a nossa consciência, a memória da nossa consciência. Como frear isso? Como fazer essa construção no movimento hoje aqui no Brasil tão rápido das coisas, onde nós não temos costumes de frequentar museus, onde nós não temos um costume europeu de frequentarmos a nossa memória. Os nossos filhos estão perdidos aí. Será que a construção passa por um sistema virtual de tecnologia? Esse, por exemplo, quando o professor Humberto trata José de Alencar fez um dos melhores livros jurídicos sobre a posse e propriedade. Você pergunta a todos os alunos do direito e não sabe nem que José de Alencar escreveu um livro jurídico especificamente sobre posse e propriedade. Por quê? Porque nos falta o quê? A informação. E nós temos, dentro da memória, não é só a memória cultural, a memória comunicativa, que é uma memória importante. A memória comunicativa, pelo princípio da oralidade, é importante. E essa memória comunicativa pode estar resgatadas em jogos que são feitos, esses jogos que tem nos iPads, nos tablets e tudo. Nós temos que resgatar alguma coisa de memória, não é só em filmes como foi exposto. Essa reconstrução do Brasil não é só a condenação satisfatória dos membros do poderio militar da época da ditadura que vai resgatar a nossa memória. A memória dos negros, que teve que mudar, por exemplo, muitas pessoas não sabem, a construção religiosa dos negros, onde vem Ogum, ou vem toda essa estrutura, foi baseada porque, para a Igreja Católica, os negros não tinham alma. Então, eles não podiam ter acesso à religião católica. Eles não tinham alma. A mulher também só foi ter alma em 1300. Os negros foi em 1800. Veja bem a grande diferença. Então, ele constrói uma estrutura baseada nos santos católicos, mas colocando nomes diferentes. E perpetua Iemanjá como se fosse Nossa Senhora. Esse é o problema cultural. Os nossos índios, eles não só morreram, aí nós vemos os índios aí praticando as suas culturas ainda de modo, digamos, rudimentar, mas o problema da linguagem foi embora dos índios. Nós não temos mais, os índios perderam a própria linguagem. Quando se perde a linguagem, se perde o quê? O principal, a identidade também. Por isso que a memória cultural, ele passa por uma memória comunicativa. E onde está a nossa memória comunicativa? Essas são questões que me vêm diante da própria exposição que tanto a professora
Sandra, a doutora Sandra, a professora Rebeca, nos traz, inclusive na questão literária. Então, são digamos assim, questionamentos, abordagem, que eu gostaria de ouvi-las nesse sentido, que realmente me traz uma certa incomodação, uma certa paridade de dúvida, porque a nossa preocupação da memória não é o presente, é também quando fica o nosso futuro. Nós temos que ter um futuro. Nós não podemos ser egoístas ao ponto de imaginar que a memória só fica conosco, e os nossos filhos. Isso é importante. Um segundo, terminei meu tempo. Fui dentro do tempo. Professor Sidney fez aqui apontamentos muito interessantes. Antes de passar a palavra aqui para nossos debatedores, eu vou me permitir aqui fazer um comentário final, que o Humberto falou sobre a questão da defesa lá na Academia de Letras Jurídicas do José Alencar e do nosso cearense, que foi acusado injustamente, o Clóvis Bevilacqua. Ele foi acusado na época de ter dado um parecer no processo de extradição da Olga Prestes, não é? Então o Clóvis Bevilacqua, ele teve esse problema na vida dele, porque lançaram falsamente a biografia dele, o fato dele ter feito um parecer, e a Olga Prestes, era esposa do Carlos Prestes, estava grávida. E mesmo grávida, ela foi extraditada para fora do Brasil e foi lá exilada e foi morta nos campos de concentração pelos nazistas, não é? Então, o Clóvis Bevilacqua teve essa pecha de ser a pessoa que tinha feito o parecer, não é? Ferindo os direitos humanos, ferindo sobre tudo que ele escreveu. Então, no dia da defesa, que o Humberto estava defendendo o Zé Alencar e o Cid Carvalho estava defendendo a honra do Clóvis Bevilacqua, ele trouxe os autos do Supremo Tribunal Federal dos anos lá 30 e trouxe os autos e mostrou a todo mundo que naquele processo não existia nenhum parecer do Clóvis Bevilacqua, que ele não realmente tinha sido responsável por a extradição da Olga, não é? Que foi uma coisa que marcou muito a história, e a gente às vezes tem que fazer esse resgate da própria história, e fez a defesa na hora da honra do Clóvis Bevilacqua, e o Clóvis Bevilacqua também, por isso, ganhou a peleja, é o nosso, não é, patrono, e também porque o José Alencar, ele era advogado, jurista, mas se notabilizou como escritor, e o Clóvis Bevilacqua era também uma pessoa das letras, mas se notabilizou pela área jurídica, que ele escreveu o Código Civil e inúmeros outros tratados sobre direito. Então, só para dar essa visão final aí, o Humberto levantou essa bola, eu trago essa informação para vocês, porque foi muito emocionante essa defesa, esse resgate da memória do Clóvis. Então eu passo aqui primeiro a palavra para a doutora Sandra Curô, que vai fazer suas considerações finais, e depois a doutora Rebeca Atêncio. Bom, evidentemente que a pergunta mais complexa é a tua, Humberto. Mas eu acho o seguinte, na verdade, a gente sempre tem uma certa... A gente não. Os povos têm uma certa tendência, quando eles querem combater alguma coisa, como a discriminação racial, por exemplo, a tomarem atitudes muito drásticas. Então, vocês vejam, num primeiro momento, eu não acho até que a atitude drástica em si seja o problema, nem que ela seja condenável. Ela foi tomada exatamente porque chegou-se a um ponto que não se podia fazer outra coisa. Então, no primeiro momento, nós tínhamos como absoluto que qualquer prática, qualquer ato, qualquer manifestação de racismo, manifestação pejorativa envolvendo uma pessoa negra, era crime de racismo e, portanto, inafiançável. Lendo agora a nossa jurisprudência mais recente,
a gente já descobre que houve uma bipartição. Nós temos situações que são injúria racial, e, portanto, não é inafiançável. Seria o caso de chamar de macaco, seja o que for. E temos situações que são realmente configuradoras de racismo. E aí vai haver uma modulação por parte do Poder Judiciário, quando é uma e quando é outra. Isso foi uma criação, evidentemente, dos advogados, mas foi uma criação em razão de se aplicar indiscriminadamente as penas e todas as consequências do crime de racismo, sem fazer a modulação em cada situação concreta. O que me parece em relação ao que você colocou do José de Alencar, eu acho uma coisa completamente disparatada, se você levar em conta que, na época em que ele viveu, ter escravos era uma coisa, enfim, não digo que normal, eu não considero, mas comum. E ele estava defendendo uma opinião, ele estava defendendo um ponto de vista, podia não ser o melhor, mas hoje nós temos, por exemplo, lá aquele Bolsonaro defendendo coisas muito piores, né, e muito mais graves, e, entretanto, ninguém está dizendo que quando ele morrer não pode ter uma rua chamada José Bolsonaro. Então, o que eu quero dizer com isso é que as coisas elas têm que ser examinadas no seu tempo, no espaço e no tempo, não é? Então, por que Tiradentes é o nosso herói nacional e por que um dos nossos grandes escritores não pode ser nome de rua? Eu acho que isso na justiça certamente não encontraria respaldo, não é? Não estou julgando absolutamente a atitude dele, não é isso, tá? Não estou dizendo que gosto dele porque ele era escravagista ou nada do gênero. Estou dizendo apenas que ele estava manifestando um posicionamento que naquela época não era ilegal. Não, naquela época ele podia manifestar. Ele não estava cometendo nenhum ato ilegal. E, por razões de muitas discriminações que os negros sofreram no Brasil, nós chegamos a uma situação em que, na Constituição atual, o racismo virou um crime inafiançável. Então, nós pendemos para um outro oposto. E nós temos que chegar agora a uma situação, que é o que se busca sempre, de justiça, né? Caso a caso. Eu não consigo interpretar de outra maneira, e eu acho que, se algo semelhante caísse na minha mesa, provavelmente eu tentaria examinar sob esse enfoque, como se examina outras coisas. Por exemplo, alguém que construiu um imóvel num local onde, pelo Código Florestal, o anterior lá já não podia mais construir, só que aquele cidadão construiu numa época em que podia. Então, porque como é que você vai julgá-lo se naquela época ele podia fazer? Não é? Você pode não simpatizar com a posição dele, mas você não pode dizer que ele, por aquela razão, tem que ser penalizado. Naquela época ele não estava cometendo nada de irregular ou de ilegal. Quanto ao professor, olha, eu teria tanta coisa para dizer sobre o que o senhor falou, e aí a Rebeca vai dizer, nossa, nós não vamos acabar nunca. O senhor sabe que, me parece que foi Carlos Lamarca, que estudou no Colégio Militar de Porto Alegre. O Colégio Militar de Porto Alegre tinha uma placa com os alunos daquele ano, pois os militares mandaram raspar o nome dele da placa. E o nome só voltou à placa porque o Ministério Público fez uma recomendação para que eles colocassem. Quer dizer, simplesmente ele não pode constar da placa de formatura dos alunos do ano em que ele estudou lá. Por que ele não pode constar? Não é? Então, é claro que nós não vamos nunca recuperar essas línguas indígenas
das quais não há mais nenhum sinal, né? Não há mais nada. É claro que nós não vamos nunca recuperar os símbolos que se perderam para todo sempre, os monumentos que se perderam, que não tem mais como se trazer de volta. Eu concordo com isso, não é? Concordo que os negros foram forçados a mesclar as suas divindades com os santos católicos, porque era a única maneira que eles tinham de fazer sobreviver as suas divindades, não é? Era mesclando com santos católicos, e essa foi a saída. Há um filme argentino, Los Rubios, que trata dessa questão da busca da identidade. Me parece que um menino e uma moça que saem a procurar os pais que tinham sido exilados no Chile, e eles, no final, começam a falar com os amigos e as pessoas que eram companheiros de luta armada dos pais, enfim, durante a ditadura militar na Argentina, e acabam não tendo mais, no final do filme, eles não logram recuperar a identidade dos pais, porque aqueles amigos conheciam os pais como militantes políticos, mas não conheciam o que os meninos queriam saber dos seus pais, né? Como eles eram realmente, qual era a essência deles. Então, eu concordo com você que muita coisa não se recupera e não há como recuperar. Concordo também em relação a Olga Bernardi. Eu acho que o Supremo ainda tem cópia desse habeas corpus, não é? Tem. E quem mandou ela para o campo de concentração foi Getúlio Vargas, que sabia que ela era judia, que sabia que ela ia ser morta. A gente não pode dizer que não é. Getúlio é uma figura muito controvertida, não é? Na nossa história. Agora, eu acho que quando eu falo da recuperação da identidade e da memória, é a gente buscar recuperar esses fragmentos que nós temos e, de alguma maneira, construir ou reconstruir o que pode ser reconstruído, porque tem coisas que não tem, é como patrimônio cultural material, né? Tem coisas que você não tem como fazer um falso histórico. Então, a gente busca construir o que é possível, mas, infelizmente, há muitas coisas que nós não temos mais como resgatar, porque não sobraram sequer indícios. Eu vou passar a palavra. Muito bem, professor. Passar a palavra para a doutora Sandra Cruz. Vou fazer uma observação. Falou sobre racismo. A OAB, essa semana, entrou com uma representação, semana passada, eu estava no exercício da presidência, contra postagens. Aquela Miss Ceará, ela foi Miss Brasil, então tiveram uma série de postagens sobre racista, né? Contra o cearense, não foi nem contra a Miss, porque a vídeo veiculou que era o sotaque da mesma realidade. A representação dizia respeito à questão do racismo contra o povo cearense. Aí tem, será que o cearense é raça? Então o conceito de raça é o conceito de que é um grupo de pessoas que tem um elo entre si, nordestinos, cearenses, umbandistas, eles são considerados pelo Supremo Tribunal Federal como sendo não a raça, mas objetos da lei de racismo. Então, essa ação foi uma ação que teve muita repercussão aí nas imprensa. Na realidade, ela foi em desfavor das pessoas que fizeram declarações de cunho discriminatório e atentatório à dignidade do povo do Ceará. A Miss, ela vai se defender aí com o advogado dela, mas a nossa representação, ela diz respeito à questão da discriminação com o cearense. Várias frases horríveis: o cearense é feio, o cearense é isso, aquilo outro, não é? Coisas horríveis. A gente juntou e fez uma representação, uma queixa-crime no Ministério Público Federal, não é, contra a honra do cearense. Aí essa semana também teve contra os nordestinos, e ontem à tarde também a gente fez outra representação. A gente não colocou na imprensa, mas fez como uma questão didática, porque a gente sempre faz isso, porque é uma questão da discriminação terrível, né? Então, sob o ponto de vista cultural, também nós temos orgulho da nossa cultura e do nosso sotaque cearense. Então, vou passar a palavra aqui para a doutora Rebeca Atencio para fazer suas considerações finais. Muito obrigada. Você é brevíssima. Agradeço os comentários. Eu só vou responder à pergunta de Humberto por falta de tempo, mas eu quero dizer que, pelo menos, no Brasil existe essa lei. Eu não sou advogada, não posso dizer com certeza que não exista uma lei assim nos Estados Unidos, mas eu acho que não. Por causa da história da abolição
nos Estados Unidos, né? Foi abolida a escravidão através de uma guerra em que a União no Norte derrotou a Confederação no Sul. Então, eu acho que por causa disso, porque o Sul mantém uma identidade um pouco autônoma, de certa forma, que preserva essa memória de forma diferente. Na verdade, eu nasci e fui criada no norte dos Estados Unidos, em Minnesota. Mas eu já moro no sul, em New Orleans, faz 8 anos. Então, venho percebendo algumas tendências que realmente eu acho que precisam ser examinadas no sul. O primeiro é que o dia de comemoração dos mortos, que nos Estados Unidos é a última segunda-feira de maio, nem sequer é observado no Sul, por ser visto como uma comemoração da União, dos soldados da União. E isso é uma coisa impressionante, porque as escolas públicas ficam abertas, escritórios, bancos, coisas do Estado, tudo fica aberto. No norte do país, você nunca veria isso. É uma observação, é uma data sagrada e uma data nacional. E pensando nos legados da abolição e do jeito que foi feita nos Estados Unidos, tem muitas questões muito mal resolvidas ainda. E uma delas é a segregação, né, das escolas, porque é claro que não existe mais uma segregação formal, mas existe através da forma em que as crianças são colocadas nas escolas públicas, porque depende de onde você mora, e isso faz uma segregação econômica que acaba sendo também racial. E uma coisa que observei é que a escola onde a minha filha de 10 anos estuda, leva o nome de o maior defensor da segregação escolar de New Orleans, Robert Mills Lusher. E ninguém liga para isso, ninguém acha que é grande coisa. Porque eu acho que as pessoas pensam, olha, isso, ninguém sabe quem é ele, muito menos o que ele representa, então vamos deixar. Mas eu acho que esse tipo de coisa tem que ser confrontada, porque faz 4 anos apenas um juiz no estado de Louisiana, onde eu moro, tentou proibir um casamento entre uma pessoa branca e uma pessoa afro-americana, com a justificativa que ele se preocupava pelos filhos do casal e que iam sofrer muito, né? Aí esse juiz ele foi afastado, mas isso mostra até que ponto essas ideias continuam e por que temos que continuar essa luta. Então, eu não posso responder a sua pergunta, só posso dar minha solidariedade, né? E eu estou torcendo para o José de Alencar. Então. Agradecer a todos aqui da mesa, antes de fazer a mesa, agradecer a doutora Sandra Curô, a professora Roberta Atêncio, doutor Humberto Cunha, doutor Sidney Guerra, agradecer a todos.